Na Torre. Oferecimento Y Yamada. Completa sua vida. Draft. Pecado é escolher outra. Biscoitos Trigolino. Nada vai estragar o seu dia. Laboratório Amaral Costa. Uma história de carinho com você. E Big Ben. Medicamentos com preços que ninguém tem. Big Ben. Salve, salve, galera. Bola na Torre pela RBA TV, Canal 13. Está no ar para você esse início de madrugada. Está entrando pela segunda-feira para falar do final de semana do futebol do Pará. Importante vitória do Paysandu pela Série B fora de casa contra o ABC. As confusões azulinas e o Águia também como destaque no programa de hoje, que tem o Rui Guimarães, o Gerson Nogueira e o Saulo Zaire compondo a mesa conosco no Bola na Torre, com a sua participação. Nós vamos direto para a tela, porque está na hora de acompanharmos os resultados da Série B do final de semana. Aí para você, ó. Paraná 1, Luverdense 0, Oeste 0, Botafogo 1, 0, Paysandu 2, Sampaio Correia 3, Divisão 1, Santa Cruz 0, Boa Esporte 0. Na outra página, Mogi Mirim 1, Vitória 1, Bahia 1, Ceará 0, Atlético Goiás 2, Náutico 0, América Mineiro 1, CRB 0 e o Macaé perdeu em casa por 5-2 para o Bragantino. Classificação, olha aí os 4 primeiros, olha o papão, bonito, hein? Paysandu, o Botafogo em primeiro com 19, Náutico segundo 16, Paysandu terceiro 15 e o Sampaio 14 é o quarto. O Bahia tem 14, perde no saldo, é o quinto. Aí América Mineiro, Macaé, Vitória, ABC e Bragantino na primeira página, compondo a classificação. Virando a página, 11º o Luverdense com 8, aí com 7, CRB, Atlético Goianiense, Paraná e Oeste, Criciúma com 6 em 16º. E a zona da degola, Boa Esporte, Santa Cruz, Ceará com 4, com 3 pontos. Próximo jogo do Papão, nesta terça-feira, 19h30, Arena Pernambuco, em Recife, contra o Náutico, que vem de derrota. Imagina essa pressão, hein? Terça, 7h30 da noite, Arena Pernambuco, Paysandu e Náutico. Gerson, que vitória importante e óbvio, aliás, antes de você analisar, vamos pro gol, né? Melhor, né? Isso. Tá aqui o Pikachu abrindo o placar nesse belo gol de olímpico, né? De escanteio. Gol raro. O goleiro Gilvan estava um pouquinho adiantado e foi pego de surpresa, bola fechadinha, né? E o Pikachu abriu o placar para o Paysandu com esse gol olímpico, isso no primeiro tempo. Depois, nessa sobra de bola, o Ailon deixou o cearense livre, leve e solto para fazer aí o segundo gol e decretar a vitória do Paysandu. 3 pontos importantes que levam o Paysandu à terceira posição na classificação, ao G4, permanecendo nesse grupo de acesso e dá moral ainda mais a esse grupo pela vitória importante, né, Gerson? Boa noite. Verdade, bom boa dia, noite. como queira. Bom dia. Bom dia, Rui. Bom dia, Saulo. Uma vitória principalmente categórica, de afirmação, que dá ainda mais confiança. A 5ª vitória consecutiva do Paysandu nesse início de Série B. É seguramente a melhor campanha, início de campanha do Paysandu na era dos pontos corridos, em qualquer das competições que ele disputou, a Série A ou Série B, sem dúvida, e mostra uma maturidade da equipe. Fez 2 gols no primeiro tempo, foi melhor no primeiro tempo, pressionou a saída de jogo do ABC, usou muito bem essa marcação de maneira inteligente. A defesa do Paysandu, novamente, ponto alto da equipe. No segundo tempo, quando a pressão foi muito grande e o Paysandu perdeu o Fael, o time do ABC chegou lá na base do sufoco. Quer dizer, a pressão seria normal, né? Mas não o suficiente, porque a vitória já estava consolidada. E com detalhe, né, Rui? O Emerson com uma participação excepcional mais uma vez, né? É preciso lembrar que o Paysandu teve, por exemplo, num primeiro momento, o Paysandu fez com 4 minutos a primeira grande jogada, digamos assim, com o Pikachu perdendo. Depois sofreu uma bola na trave e o Emerson teve uma participação decisiva. É claro que a vitória é incontestável, na minha opinião, poderia inclusive ser mais, porque houve oportunidade para isto, mas não há dúvida de que o Paysandu, a equipe do Paysandu, noto, que vem adquirindo uma maturidade cada vez maior, evidentemente, e isto está sendo muitíssimo bem usado, primeiro pelo técnico, que está sabendo dosar e escalar muito bem a equipe. Aliás, sem mistério, não altera muita coisa.
e principalmente por parte dos jogadores que estão sabendo cumprir taticamente o que precisa o Paysandu. Duas coisas que eu notei no jogo de sexta-feira. Primeiro é que o Paysandu não concentrou mais o jogo do lado direito, como tinha feito erradamente contra o Santa Cruz. O Paysandu Usou muito o João Lucas. diluiu, exatamente. Tocou a bola para cá e para ali. Mas num segundo momento, houve, por exemplo, uma queda de produção, que o Gerson se referiu há pouco, no início do segundo tempo. É claro que houve a saída de um jogador, a diminuição do número de jogadores, e isso contribuiu. Mas principalmente porque o Paysandu insistiu em deixar o Carlos Alberto. E o Carlos Alberto não está produzindo mais fisicamente no segundo tempo o que precisa o Paysandu. Quer dizer, o Carlos Alberto deveria ter tomado a atitude que tomou o Bruno Veiga, né? Enquanto não estiver legal, ele não volta. E ele prefere trabalhar. E é numa função chave, né? Função Claro. da articulação, a bola passava muito por ele. E quando o Pikachu foi liberado no segundo tempo, porque foi para o meio, com a entrada do Luiz Felipe, depois da expulsão do Fael, o Carlos Alberto tinha um papel fundamental ali, que era abastecer, municiar, e não aconteceu. Né? Ô, Saulo, você acha que o Paysandu soube aproveitar bem essa pressão do ABC, que fez a 5ª partida, vinha de 3 derrotas e um empate dentro de casa, não conseguiu e continua sem conseguir vencer? Quer dizer, soube aproveitar bem isso, emocionalmente também trabalhou isso? Pois é, boa noite a todos, bom dia, né? Ótima semana pra gente. Eu acho que essa fase do Paysandu passa muito por uma palavra chamada maturidade e também outra palavra, regularidade. É um elenco que não tem um grande craque, um grande nome, mas todo mundo se ajuda, os defensores atacam, os atacantes defendem, e uma coisa que me chama a atenção, aliás, em 2 setores do time, uma dupla de zaga muito consistente, jovem, com bom tempo de bola, com boa saída, com os volantes e também com os laterais, e um ataque que se a gente for parar para pensar, é um ataque em tese reserva. O Ailon foi irregular durante todo o primeiro semestre, muito questionado, principalmente por perder alguns gols em partidas importantes, e o Leandro Cearense, que sequer jogou, foi muito questionado, inclusive quando chegou ao clube. Um time que tem Ivan, atual campeão da Série B, no banco, Souza, que dispensa maiores comentários, tem Carlinhos, Bruno Veiga nem relacionado, Misael, jogador de Série B, é um elenco que vai encorpando. Eu acho que também, por esses bons resultados, por essa maturidade, principalmente jogando fora de casa, é um time que vai começando a mudar de rumo, vai deixando de ser candidato para não cair, para pensar numa vaga no G4. Até no acesso, logicamente que o campeonato está começando, tem muita coisa acontecendo. Um abraço ao meu querido Carlos Armando Chadi, ao Rodrigo Chadi, seu filho, todos os sócios torcedores, ao Valmir Vanderlei também, feliz com a vitória do Paysandu. E o Lino Machado acompanhou durante o jogo, lá na sede do Paysandu, a concentração dos torcedores foi muito legal, até porque foi sexta-feira dos namorados. Que belo presente ganhou a nação bicolor. Lino Machado. Estes torcedores assistiram o jogo na sede social. E como o jogo foi dia dos namorados, torcedor devidamente acompanhado e a caráter. Os amores estavam no ar. O clube do coração e a esposa do lado. Mas tem um ditado que diz: quem tem sorte no amor, não tem no jogo. Será? Tenho sorte nos dois. Torcer pelo melhor do Norte e comemorando hoje o aniversário dela e as duas paixões coincidindo no mesmo dia. Além de ser o dia dos namorados. Sim. Eternos namorados. Parece que Breno estava certo, pois aos 19 minutos, Iago Pikachu, cobrando escanteio, fez 1-0 para o Paysandu. Gol olímpico. 16 minutos depois, mais vibração, Leandro Cearense recebe o passe na medida de Ailon e amplia 2-0 Papão. Festa bicolor. Foi o primeiro tempo em que teve a aprovação dos torcedores, mas sem deixar a equipe se acomodar em campo. Falta melhorar mais um pouco, porque nunca está perfeito o time. Nós temos que melhorar mais um pouco e manter o mesmo padrão de jogo. O Paysandu voltou para o segundo tempo, dominando o jogo. Até que aos 23 minutos, perdeu Fael, que foi expulso. Porém, lá atrás, o goleiro Emerson fazia defesas milagrosas, que a galera vibrava como se fosse gol. Mesmo com o domínio do jogo, o Paysandu, no segundo tempo, não chegou ao terceiro. E o ABC não fez o de honra. Paysandu 2, ABC 0. É a 6ª vitória seguida do Paysandu. 5 pelo Campeonato Brasileiro e 1 pela Copa do Brasil. E agora que vem a 7ª vitória, terça-feira, contra o Náutico. Eu acho que o time está
mostrando para que veio e com certeza no G4 vai fazer valer contra o Náutico. Isso é time unido, unido chega longe, isso é família, não é qualquer coisa, não é equipe, é uma família, e família chega na Série A, eu acredito. Pois é, tem que comemorar realmente, porque foi uma vitória. A gente está acostumado, vive, né, o dia a dia, e o torcedor tem todo o jeito de vibrar, porque o Paysandu, se você pensar um pouquinho de cada do torcedor ali, é aquilo que a gente já comentou aqui: é o amadurecimento, é a união do grupo, é a manutenção da formação da equipe. E é necessário, tudo isso é um conjunto, né? É necessário que o torcedor atente, nós todos atentemos para um detalhe, é que o Paysandu hoje tem um banco qualificado. O Saulo falou há pouco aí no goleiro, no Ivan. E se você for reparar, o Paysandu tem 4 zagueiros que pode usar tranquilamente. O Irã está de folga. Inclusive o Lombardi, que... Não, tem Lombardi, tem Dão. Fernando Lombardi. Olha o Dão, banco no último Marquinhos, jogo. tem Ivan, Pablo. Fernando Lombardi, Luiz Felipe, que chegou até o Palmeiras. Pablo. Pablo não foi nem relacionado, não está sendo. Mas tivemos é Misael, Souza, Carlinhos. É um banco que joga em qualquer time da E Série. ainda tem, se a gente for ver, o Bruno, que é um jogador que deve ser aproveitado, preparando fisicamente, porque ele era a grande atração do Paysandu. Então, E o Recife também, esqueci do Recife, está no banco, que era o ponto alto do time do Paysandu. O Edinho também, né? O Edinho. Ainda então, tem Edinho, a gente não falou Edinho, então né? eu acho, não sei, estão falando também que o Fernando, esse jogador que foi chamado agora, Aliás, que deve agora à atuar, tarde, domingo à tarde, o presidente Alberto Maia seguiu para Recife com o vice, né, o Sérgio Serra, e os 2 jogadores, o Gilson e o Fernando, para compor o elenco, porque perdeu o Ricardo Capanema e perdeu também o Fael, 2 jogadores. O Recife a gente sabe que vai entrar, né? Sim. Agora, são 2 perdas importantes, né? Significativas, porque, principalmente, eu particularmente acho que a perda maior é do Capanema, que acho que é um jogador Da pegada, né? da pegada, voluntarioso, é o jogador, entre aspas, sujo, né, que chega, destrói, combate o tempo todo, e é natural até que tenha esses 2 cartões. Né? O Fael, lógico, porque é um jogador que faz mais um trabalho de ligação, que acho que o Recife vai entrar com essa missão. E nós temos, na verdade, a matéria que o nosso companheiro Jim Menezes, ao lado do Jorge Anderson, que acompanham pela Rádio Clube na transmissão dos Jogos do Paysandu, nessa viagem curta ao Nordeste, traz informações mais atualizadas, né, meu caro Jim Menezes, você acompanhando aí. Aquele abraço para você, Dinho. Alô, Tomás, um abraço para você. Paysandu treinou hoje aqui em Natal, no CT do ABC. Esse ABC que Paysandu, na última sexta-feira, ganhou de 2-0 pela Série B do Campeonato Brasileiro. Sendo assim, a 6ª vitória consecutiva, contando com a vitória em cima desse ABC pela Copa do Brasil. Agora o Paysandu segue para Recife, onde amanhã ainda faz um treinamento ao comando do para a definição da equipe. Aliás, ele tem dúvidas para o substituto do Capanema, já que do Fael vai ser o Augusto Recife. Vai mudar muito a estrutura, o comportamento da equipe dentro de campo? Muda a característica, né? Nós vamos perder o nosso ladrão de bolas, né? O homem da contenção, o cara que encurta bem, que sai para buscar os adversários, né? O combate, que é o Capanema. Nós não temos no nosso grupo alguém que se aproxime dessa característica, então isso vai mudar. Onde foi que o Paysandu ganhou o jogo da última sexta-feira? Nós não deixamos os espaços para o ataque adversário ocorrer, né? Jogamos bem curto, a compactação ela foi muito boa, as linhas de marcação elas se aproximaram bem, e a principal arma do adversário, que é a velocidade ofensiva, tanto é que o ABC tinha vencido 3 partidas fora de casa, justamente com essa estratégia, né, de sair muito veloz para o contra-ataque e surpreender assim os seus adversários. Então nós não demos o campo para esses adversários correrem, né, esses velocistas do ABC correrem, e de posse de bola nós aplicamos, nós tivemos a mesma consistência, nós rodamos bem a bola, nós saímos bem para o jogo, e isso deu a confiança da gente fazer os gols e segurar o resultado. É mais ou menos aquilo tudo que a gente já comentou aqui. Você vê que E o importante, né, Natal Tomás? tem um problema de vento seríssimo, deve ser um coisa- calor tremendo, o cara infernal. tá ali, rapaz. E fora o cenário, né? Litorâneo, aquela coisa horrorosa. Coisa linda, como Então, diria Arthur, né? Arthur. Agora, Tomás e amigos, além de tudo isso que o Dado falou e que resume e coincide com como nós vimos o jogo e a campanha do país, uma coisa que
a sorte ajuda os que procuram por ela, né? Porque também as coisas estão encaixando. Não pode estão ficar dando esperando certo, porque não cai do céu, né? A fase é boa. E ele, inclusive, comentava isso aqui no Bola na Torre, domingo passado. É aproveitar esse grande momento para acumular a pontuação necessária, porque esta é uma Criar competição... gordura, né? Essa é uma competição de altos e baixos. Naturalmente vai chegar um momento que... E o torcedor tem que estar consciente disso. Ninguém entra numa competição como essa, a não ser raríssimas vezes, como foi a Chapecoense ano passado, né, que fez aquela Ficou campanha. no G4 quase que o campeonato Tempo todo, né? todo 2013, e tal. né? Tudo bem, isso é possível. Tomara que seja que nem a Chapecoense. Mas o normal é haver, né, uma oscilação aqui e ali. E você tem que estar preparado para esses momentos. Uma situação boa. Se a gente for reparar na classificação, as equipes que, pelo menos é surpresa pra gente, o caso do Ceará e do Santa Cruz. Principalmente o Ceará. Os dois, principalmente o E a Ceará. impressão que o Ceará deu naquele jogo contra o Paysandu aqui, Pois é, olha, todo esse mundo time tava pra brigar dizendo- para subir, Mas né? não tenha dúvida, eu acho que é o Que tipo vai- da equipe vai virar, que né? vai Vai virar, reagir. vai Vai virar, reagir. vai virar. Você quer ver uma outra coisa? Uma equipe inteirinha como a do Macaé, ontem tomou uma Cinco, bombada. eu vi o jogo. Em casa. 5-2. Em casa. Então, uma equipe certinha, uma equipe que vinha jogando bem, esteve participando do grupo do G4. Esteve lá no G4. Pois é, e já começou. Então, esta oscilação, ela é, digamos, previsível. Quanto mais você puder empurrar para frente, melhor. E olha só, Agora, pois é, vai Tomás. pegar, eu queria que você falasse sobre o Náutico, porque o Náutico é um time também que briga pelas. É o vice-líder, né? Mas tomou uma perdeu. ataca do Atlético Goianiense que está lá na rabeira. Quer dizer, esses altos e baixos é que falam mais ou E menos. ainda sobre os altos e baixos, os matemáticos, né, de plantão desde o início dos pontos corridos em 2003 calculam ali 45 pontos, né, 45, 46 para um time se safar do rebaixamento. Se a gente for encarar o Paysandu como um time para se manter na Série B, de fato, como eu ainda acho que é, o Paysandu já conseguiu um terço dessa pontuação, tá entendendo? Isso motiva o time. Em 7 rodadas. Cria essa gordura citada pelo Tomaso. E já sobre o Náutico, é um time que joga muito parecido com o Paysandu. É um time que tem muitos jogadores desconhecidos, mas tem o Júlio César, ex-goleiro do Corinthians, tem o Fabiano Heller, que é um zagueiro experiente. Foi campeão pelo Inter. Pois né? é. Vai ter o desfalque do Marino, que é um bom volante, corpulento, estilo aqueles jogadores africanos que joga área outra. E vai ter a volta ao retorno do técnico Lisca, que estava no Náutico ano passado, por desentendimentos com os diretores que não estão mais à frente do Timbu. E um detalhe, Saiu e voltou esse O ano em Lisca março, já está 3 ídolo. meses. É ídolo. É querida, o Lisca doido. ídolo. Sobe no alambrado, ele chama faz, a torcida. chama tudo. Ele joga junto com o time e joga com a ele torcida. provoca, É. ele faz gracejo com os adversários. A última que ele fez foi com o Robert. Fez uma série de gozações em cima e tal. E a torcida adora ele por isso, né? Ele veste um pouco a camisa do torcedor, né? Aquele figurino do O torcedor. problema de todo é quando ele gozação. toma uma... Agora é um Tomou time que tem uma ontem, média de aí é aquele público, negócio, viu, é. Tomás? Tem uma média de público de 7 mil pagantes lá na Arena Pernambuco, que Que é fica pouco, numa região que é pouco, né? metropolitana de Recife, né? São Lourenço da Mata. É, já fica a 40 quilômetros, seria Belém, mais ou menos, né? É. Isso. O Paysandu vai jogar numa arena de Copa do Mundo, tapete, muito bom o gramado da Arena Pernambuco. Eu acho que são duas equipes que se equiparam. Vamos ver só até que ponto esses dois desfalques do Fel e do Ricardo Capanema vão quebrar essa sequência. Eu tenho uma informação muito interessante. Para o torcedor, principalmente, o Alberto Maia me confirmava, eu encontrei com ele hoje na hora do almoço, ele me dizia o seguinte, R$ 25,00 o preço do ingresso, 20 mil ingressos para Paysandu e Vitória do sábado. Agora, compra antecipada. Então, ele espera vender logo os 20 mil ingressos por 25 mil, por R$ 25,00, ou seja, arrecada logo 500 mil. Só explicando, R$ 25 arquibancada e 50 A cadeira. cadeira, hoje é segunda e terça. É. Quando for na sexta-feira, sexta, sábado e segunda, vai para 30 e 60. E quando for no dia do jogo, 50. Na verdade, é uma forma dele tentar vender logo ingressos antes mesmo do jogo com o Náutico. Isso. Porque a gente sabe que vai ser um jogo duríssimo. Não Agora, tem por que moleza. 25 mil só? Está limitando a Não, 25 20 mil? mil 20 por mil. causa do sócio-torcedor. 20 mil. É 20 mil. 20 mil ingressos Eu colocados estou na venda. achando pouco, porque o sócio torcedor do Paysandu hoje não chega a 10 mil. Tá, mas aí você deixa a gordura. Se bem que não vai dar isso também, não dá 25 mil Não, dá. espectadores, Se o além do Paysandu- sócio. Não, Aí além é do que tá. sócio Se torcedor. o Paysandu não dá. ganha o Náutico, como é que ele vem para esse jogo? Ah, sim, Não, aí- mas eu aí- acredito aí que- é para lotar. Não, aí o tamanho da importância do jogo do Náutico, independente do que aconteça ao jogo, o Paysandu já ganhou fora.
50% da pontuação que ele foi buscar. Sim, Agora é o seguinte, viu, Tomás? O Paysandu lá em Recife contra o Náutico recebe o Vitória no dia 23 de junho, aqui em Belém. Uma terça-noite. Uma terça-feira, uma É, semana outra depois terça-feira. do jogo contra o Náutico. E no dia 30 enfrenta o Atlético Goianiense também. São 2 jogos seguidos. Porque nesse segundo bloco, o Dado falou aqui, aquela projeção de pontuação, a começar com a vitória, já começa muito legal, porque se o Paysandu confirmar os 6 pontos em casa, ele vai buscar uma pontuação dentro daquilo até superior daquilo que se imagina. O Paysandu ganhar agora, e se mantém no G4. Sim. Se o Paysandu ganhar do Náutico, agora vem briga para dentro de com casa, o adversário direto, que é o Náutico. vem para dentro de casa, podendo fazer mais 6. Imagina só. Eu acho Você que vem o com empate 18. com o Náutico já... O empate é um Já é um resultado. Os ingressos. Seria o empate um resultado muito bom. Não, vencer nem se fala. Agora Não, o empate claro, é um grande mas o negócio. empate já Né? é um E outra grande coisa, agora o Paysandu impôs aos seus adversários um respeito maior. Com certeza. Agora quando o Agora Paysandu cara chega... não vai chegar lá e achar que é o Paysandu qualquer, não. Não é qualquer um. Então, vencer o Náutico, além de ser excepcional, faz do Paysandu um time candidato. É uma equipe respeitada. Agora é legal esse nosso discurso aqui e também da comissão técnica e diretoria do Paysandu de vencer fora de casa. Não tem mais aquele negócio Aquela de viajar história- para empatar. de buscar um bom jogar time bem, fora, pensar nos 3 Até- pontos, independentemente do campo de jogo. Essa boa fase, com 2 vitórias no meio, que foram 2 vitórias fora de casa, elas quebram um pouco aquilo que tem sido nos últimos anos uma sina, né? Principalmente do Paysandu. De ganhar fora de casa, aquele indo por terra com dado. O Paysandu está conseguindo e fazendo o que sempre a gente Sabe o que eu fico me sonha, lembrando que é aqui, o lance Gerson? de ganhar fora de casa numa competição como essa. Porque o Paysandu Porque- jogou a Série B em 2006 e tinha conseguido vencer o América. Depois ficou não sei quantos anos sem conseguir vencer o jogo fora. exato. E agora vencer fora se tornou um fato O absolutamente Paysandu foi natural. campeão brasileiro em 2001 sem ganhar um único jogo fora. Exatamente. É verdade. E não de ganhou nenhum jogo 2006, fora. nessa época do Ademir Fonseca, o Paysandu só voltou a ganhar em campeonatos brasileiros fora de Belém em 2011, justamente contra o Araguaína na estreia, 1-0, gol do Fábio Gaúcho lá em Araguaína. Felizmente, isso parece que está começando. Coisa Tomara, do passado, tomara né? que- Pois é. Então, esse é o Paysandu, terceiro colocado na Série B e que nesta terça-feira, 7h30 da noite, na Arena Pernambuco, enfrenta o Náutico e todo mundo acompanhando ligadaço, porque o jogo é 7h02 lá em Pernambuco, horário de Brasília, nosso horário também. Vamos dar uma paradinha, vem aí o segundo bloco, a gente vai falar das coisas do Leão, mostrar um pouquinho do Águia, o Leão que vive conturbados momentos, mas me parece que nesta segunda-feira as coisas voltam ao normal. Já já nós voltamos com mais Bola na Torre. Atenção, você vai se surpreender. Leve sua receita na Big Ben e economize mais. Pesquise, compare. Big Ben, medicamentos com preços que ninguém tem. Imperdível. TV e som vem que é 10. LG em 10 vezes sem juros é na Yamada. Smart TV 3D LG LED 55 polegadas. Tela ultra definição 10.579,90. 42 polegadas Full HD com design ultra fino, 10.223,90. Microsystem LG 2.800 watts, X-Boom Pro, 10.419,90. TV e som LG sem juros, vem que é 10 na Yamada. Cerveja Tijuca, uma nova experiência. Aprecie com moderação. Calma, Beth. Nada vai estragar o seu dia. Paulinho, Toby! Nada vai estragar o seu dia. Biscoitos Trigolino. Eu aprendi muito cedo que dedicação é uma forma de amor. E decidi dar novos passos em direção ao sonho que um dia foi do meu pai
e hoje é meu. Dediquei meus dias a fazer mais e melhor. Fez o seu trabalho e me mostrou que não poderia ter seguido outro caminho, senão o do meu coração. Atenção, você vai se surpreender. Leve sua receita na Big Ben e economize mais. Pesquise, compare. Big Ben, medicamentos com preços que ninguém tem. Imperdível. Existe um movimento acontecendo na Amazônia. Um movimento impulsionado pelo crédito do Banco da Amazônia, desencadeado do pequeno produtor rural até os grandes investimentos em logística e infraestrutura. Uma reação em cadeia que começa com o acreditar e termina no realizar. Banco da Amazônia. O crédito que você precisa. Você já sabe o quanto podem valer suas moedas? Por que não transformá-las em conhecimento? O Diário do Pará informa você para a vida e também prepara para o Enem. Toda quinta e domingo, somente por algumas moedas. Patrocínio, Sistema Educacional Sofos. Claro, é você quem faz o agora. Não perca tempo. Líder, você é líder do líder. Estamos de volta com o Bola na Torre pela RBA TV, canal 13, você ligadaço e se informando com, lógico, futebol paraense. Agora, depois de falar do Paysandu, pela vitória importante, G4, terceiro colocado, agora vamos falar do Leão, que vive uma atmosfera completamente diferente. Falar de greve, né? De falta de treinamento, falta de dinheiro. Esse é o clima azulino. E o Andrei Bentes traz a matéria para nós aqui no Bola na Torre. A semana encerrou com o gramado do Baenão, mais uma vez vazio. Os jogadores até apareceram no estádio, só que para reunir novamente com a diretoria. Há 3 dias que os atletas se recusam a treinar por conta de salário atrasado. Após 1 hora de reunião, os jogadores foram deixando o estádio, sem querer falar sobre o assunto. O porta-voz do clube foi o assessor de imprensa do presidente Pedro Minoa. Foi decidido, hoje não dá mais tempo, né? São 10 horas e vão retornar na segunda-feira. Alguns pontos foram sanados, entendeu? E então, a segunda-feira às 8h30, todo mundo já vai começar a treinar aqui no Baenão. O pagamento do mês de abril, né, a metade no caso, vai ser feito até o final do mês. E vai ser pago na segunda-feira a ajuda de custo, que vale a moradia, a alimentação, e isso a diretoria vai pagar até segunda-feira. E a metade do mês de abril até o final do mês agora. É muito complicado, meu amigo. E não é nem a diretoria que está repassando esse dinheiro. Isso é dinheiro de coleta, né? De abnegados, de torcedores. A gente aproveita e o Lino Machado ouviu o Cacaio, para que a gente possa falar um pouquinho sobre esse momento conturbado. Vamos para dirigir aqui o Cacaio, o Lino Machado. A greve refletiu aqui no gramado. Nenhuma movimentação. Porém, o período sem treino foi com menos de 30 dias para a estreia na Série D. Para o técnico, houve prejuízo? Nós havemos de 15, 20 dias de trabalho antes. E a competição é daqui a 1 mês. A gente tem certeza que vai ser resolvido isso da melhor maneira possível, o mais rápido possível. Os jogadores entendem o lado da diretoria, a diretoria também está entendendo o lado dos jogadores, estão correndo atrás para resolver. E assim que liberar, a gente volta normal no trabalho e com certeza o tempo será bem útil que nós vamos aproveitar. A greve dos jogadores repercutiu nas redes sociais. E no momento que o Remo procura reforços, houve contato com alguns jogadores, mas de bate-pronto se recusaram vir para Belém. E Cacaio precisa passar pelo menos uma posição. O Remo precisa de um lateral esquerdo e a gente está batendo nessa tecla desde o início. Claro que a situação do jeito que está é difícil. Você não tem condições nem de acertar com os que estão aqui para trazer jogadores. Mas com certeza isso vai ser resolvido, esse lateral esquerdo vai chegar no tempo certo, o tempo ideal, e aí a gente fica com o grupo praticamente fechado. O tempo perdido poderá ser recuperado a partir do próximo domingo, com os amistosos. Até aqui 3 estão confirmados para a alegria do técnico. A gente vai usar bastante esses jogos, né? São 3 já certo.
para dar ritmo naquela equipe ideal que a gente pensa, testar alguns jogadores que a gente precisa testar, que não foram testados durante a competição aí que passou, para a gente formar um grupo certo, um time ideal, para no dia 12 nós conseguirmos nossa primeira vitória. Você me ligou e disse, Lino, sexta-feira vou fazer um coletivo, só que não foi coletivo. Tu ia colocar um time titular, mata a curiosidade, qual é o time que tu tem na cabeça hoje? É o goleiro e mais 10. Tá aí. Esse é o simpático Cacá. Aliás, também encontrei com o Cacá ontem, no sábado à noite, e ele me dizia que depois dessa reunião houve o grupo se fechou novamente. Não adianta deixar de trabalhar, porque se parar, aí mesmo é que as coisas vão piorar. Então os jogadores se fecharam, mais uma vez a diretoria vai ter que dar o jeito dela. Eu não tenho nada contra o presidente Pedro Minoa, a gente tem falado muito sobre isso aqui. Acho que a vaidade está falando mais alto do que a razão. Muita gente hoje, a gente vê a campanha, né, aberta que se faz para o afastamento, para que ele possa sair, porque tem gente, aqueles que podem ajudar, só vão ajudar o Remo se ele sair de lá. Enquanto ele estiver lá, não haverá ajuda. Tomás, não existe. Não, eu estou falando aqui o que eu sei. Eu estou dizendo que existe uma grande oportunidade agora do Conselho Deliberativo, dessas pessoas que querem colaborar e da própria Assembleia Geral. Já vazou aí, inclusive, o relatório. Né, o relatório é muito claro, foi apresentado o relatório e o relatório sugere duas coisas. Ou um afastamento temporário, que seria a suspensão de 180 dias, e isto aí seria uma deliberação do Conselho Deliberativo somente. Para que fazer isto, o Conselho Deliberativo tem poderes estatutários para isso. Se não, o afastamento definitivo, tá? Ou seja, o desligamento do Minoa, do presidente aí e do já vice. É a Assembleia Geral. A Assembleia Geral que ela vai, digamos, ratificar uma decisão que é do Conselho Deliberativo. O Conselho Deliberativo sugere, aceita a sugestão, aliás, da comissão, e a Assembleia Geral vai e tira o presidente Minoa. Então, hoje à noite, vai ter uma oportunidade, a reunião do Conselho Deliberativo ainda não é hoje, é bom que se diga, vai ter a oportunidade de todo mundo tomar conhecimento para ver de que forma é que isso aí são 2 pontos só, há outros pontos, inclusive da administração do Zeca Pirão. É interessante. Aliás, o Zeca Pirão também seria penalizado com o mesmo 180 dias. A questão é a seguinte, fundamental nisso é separar esses 2 períodos trágicos para o Remo. Zeca Pirão e esse início do Pedro Minoa. É um absurdo que o Remo tenha se deixado ficar refém como instituição de 2 políticas. Não tem cabimento, porque a instituição é maior, a instituição é mais importante, ela vale pela história que ela tem, pela torcida que ela conseguiu ao longo desses mais de 100 anos. 100 anos, né? E não tem cabimento que o Remo esteja hoje correndo, por exemplo, 110 anos. Sério risco de perda de patrimônio, né, como foi agora assustado em cima da hora o leilão do Carrossel, mas há uma pressão muito grande de advogados, de jogadores que estão na justiça. Na fila, né? Na fila. E isto a partir de uma gestão completamente irresponsável que foi a anterior, que deixou o Remo numa situação em que ele chegam processos a cada dia na Justiça do Trabalho. A cada dia. E vai chegar mais, né? E vai chegar, e processos valores vultosos. Sim, tudo bem, é a irresponsabilidade da gestão anterior. Esta gestão já está começando a plantar as mesmas bases. O próximo deve ser o Val Barreto. Exato. Né? Então, Val Barreto, são coisas. Eu conversava ontem, bom tempo, com o presidente do Paysandu, Alberto Maia, que é um amigo meu, e a gente fazia tempo que não conversava. E ele comentava algumas coisas sobre o destaque que o Paysandu tem dado à questão de honrar o pagamento de salários. Começa com uma obrigação. Segundo, que faz com que tudo fique mais tranquilo. Outra coisa, com os salários em dia, inclusive os encargos sociais, FGTS, não pode esquecer disso. Porque às vezes não o cara diz... salário, mas não está pagando nada aqui atrás. Então é o seguinte, na hora de acertar com o jogador uma rescisão, você chega, conversa com ele, algo correto, olho no olho, você acerta, libera o jogador, tudo dentro da lei, e aí você evita o problema que vai ficando para adiante quando você
não trata direito o teu funcionário. Mas isso lá no Remo era comum. O Claro. contrato estava na E gaveta prejudicou de diretor. muito, ninguém está isentando ninguém aqui, mas isso prejudicou muito a atual diretoria quando assumiu e viu a já gestão para passada. administrar. Exatamente. A gestão passada Já pegou uma herança maldita. E você sabe que não cumpriu uma Quando série de pediram os coisas. contratos dos jogadores, não estava no clube, estava na casa ou no escritório Não, do e diretor. Olha só, a questão do Rony começou lá atrás, lembra? Que o Rony, ele tinha 3 meses atrasados por da administração passada e que o Rony simplesmente tinha um atestado liberatório. Aí refizeram um contrato, Um acordo. um acordo mal feito e que isso aí Um acordo, gerou toda a confusão. um acordo completamente lesivo ao clube. Ao clube, Formador. ao Então, clube. na verdade, o clube fica sempre em segundo plano. É. Os interesses, as vaidades em primeiro. Não dá certo E a isso. última situação essa, criada, a questão do CT, que a base estava sendo utilizada. Isso é coisa ridícula. Isso aí, olha, é nem bom falar, porque é o seguinte, o Remo era vítima num dia e no outro a verdade veio à Lógico. tona e mostrou com provas documentais. Agora Olha, recordo sempre, até por uma questão de justiça, uma pessoa que lutou e evitou inúmeros problemas para o Remo, diminuiu em muito. Ronaldo Passarinho. Ronaldo Passarinho, que hoje, inclusive, em função também dessa questão do Remo, tem questão de saúde. Ele é um homem hoje doente, não pode nem atuar tanto. Mas ele alertou tantas vezes. Eu lembro, ele mandava para a gente os avisos desesperados. Não deixam a gente olhar os contratos assinados. Por quê? O contrato já vem na origem errado. Naturalmente, quando terminar esse contrato... Parece que é uma coisa assim, previamente combinada. Parece que é uma jogada ensaiada. Olha, Entendeu? esse relatório... Pode até não ser, mas parece. Esse relatório que foi apresentado no final de semana e que vai ser divulgado a partir de hoje, com certeza, já está. Já está na rede social. Traz Já, né? muita coisa, mas muita coisa cabeluda. Muita coisa mesmo. Então é necessário que, principalmente o conselheiro, tome conhecimento, leia e vá votar, faça questão de votar para o bem do Clube do Remo. E aí, Rui, e é importante uma coisa, que normalmente a gente tem ouvido muito isso. Que, como não houve punição anterior, então este aqui também não merecia. Não. O Conselho tem que agir em algum momento. É importante que eles tomem as atitudes punitivas, como essa suspensão, afastamento, que eu acho que não tem saída, é por aí. Tem que ser. Pela bagunça que está armada, não tem. Os jogadores, sabe por que os jogadores pararam? Não foi tanto pela questão do salário, foi pela ausência. Que os caras marcam e não aparecem. Não aparecem. Ainda teve gente, irresponsavelmente, eu vi até em redes sociais isso, criticando. Não, tem jogador que está encabeçando greve. Vamos parar com isso. Pelo amor de Deus. Cabeçando greve. Não, o profissional, ele está lá, ele está cumprindo seus horários, suas obrigações. Ele tem que ser respeitado. E o respeito é crescimento, né? E o que aflige, Rui, nós que queremos o crescimento do desporto paraense como um todo, é que tudo isso que está sendo debatido aqui, essa questão extracampo, que a gente ainda não falou de bola aqui, isso vai influenciar pelo menos o início. Já está, Saulo, já está. E outra coisa, o tempo passa, de 30 dias estamos estreia, né? a um mês da estreia da Já Série está, D. olha, a gente sabe que um elenco insatisfeito com salários no mundo do futebol não vai muito longe, é assim que funciona. E o Remo, a gente conversava aqui em off, tem um elenco de Série C, vai entrar forte, pelo menos em termos de nomes. Tu acha que a situação era ruim? Ela piorou, porque aquele um mando de campo passou para 3. Então, o Remo só vai ter renda em casa de estádio. Setembro. Dia 13 de setembro. E aí, parabéns aos envolvidos. Né? Sim, lógico. Torcida maravilhosa, né? Isso é torcedor, torcida organizada, repito né? sempre, isso é bandidagem, isso é crime. Isso tem que ser olhado sob o ponto de vista criminal, nem é mais negócio de... Agora, tem uma notícia que o doutor André ainda vai tentar recorrer ainda, tentar existe uma nova manobra. Muito remota. E é o que a gente sempre fala, é união. Se o Remo não se unir, se jogador, diretoria, Conselho Deliberativo, Assembleia Geral não estiver na mais absoluta sintonia. Dificilmente o Remo vai tem que sair ter uma dessa atitude, Wilson, tem que ter uma atitude para alguém tomar conta do Clube do Remo, porque hoje está se brigando dentro do Remo, mas, por exemplo, o Cacaio, ele está praticamente órfão, isolado, porque ele não tem uma pessoa só que diga para ele, olha, a nossa atitude vai ser esta daqui para frente. Alguém chegou dentro do Remo e disse que aquele dinheiro que a Justiça liberou, aquela história toda, metade daquele dinheiro ia cofres do Clube do Remo e que só não estavam lá no momento. 635 mil. Quase 700. E que 350 mil daquele dinheiro
Só não estava lá no momento porque era feriado na quinta-feira, mas que na sexta estaria. O Cacaio soube da notícia correta nos donos da bola aqui na RBA. E ele ficou pensando assim, tipo, o que eu vou dizer para os meus jogadores hoje no treinamento? De que amanhã não vai ter dinheiro. E agora? E está aí a greve que foi feita. Felizmente, parece-me que vai voltar hoje. O Remo já começa normal, a treinar. Mas que situação? Tem um monte de jogador aqui que foi chamado, que foi contratado, que não recebeu nada ainda. Porque o que acontece? O Cacaio deve chegar com um grupo. Poxa, a gente está com esse problema de salários atrasados e tal, desde o ano passado, não temos um diretor de futebol, temos um executivo, né, que veio até de fora, mas não temos... Trabalha sério. O suporte deve prometer, deve tentar segurar, né, como a gente diz, o elenco. E quando o dinheiro não chega... Tem segurado muito, né? E quando o dinheiro não chega, o próprio jogador começa a desacreditar do seu treinador, que a gente sabe que é um cara bem intencionado e acostumado a essas gestões de crises em Tuna, Cametá e no próprio Paragominas. Isso, ou seja, afeta todos os cantos, todos os cantos do clube e a Série D. Só para completar, domingo, possivelmente, em Barcarena, na terça-feira, certo, o jogo em Cametá, um jogo, inclusive, beneficente para a família do ex-zagueiro Gil, que faleceu há pouco mais de um mês num acidente em Cametá. Esses dois jogos estão aí, esse de Cametá, certo. O Barcarena vai confirmar nessa segunda-feira, porque está faltando din-din. Né? Tudo isso... apesar da e dia ideia... 27 Uberlândia, que está certo. Apesar da ideia do jogo do Gil Cametá, que é uma questão beneficente e tudo, o Remo poderia fazer um jogo, é a minha opinião, fazer um jogo em que entrasse dinheiro. O Águia de Marabá está disposto a fazer um jogo. Por que o Remo não faz lá pelo dia 26... 28, 30, 27 é o jogo lá, então tem que ser. Sim, mas tudo bem depois. Não, pode ser depois. Para apresentar. Para apresentar este elenco, teria que ser antes. Teria que ser antes. Eu digo que para apresentar o elenco e ganhar algum dinheiro, rapaz. Não é possível. Você vai enfrentar um time que está em atividade, o time de Série C, o time que está se reestruturando, se preparando para voltar. O Baianão, ele está sendo feito um trabalho de concretagem lá dos pilares, aquela coisa, está liberado só para 2 mil torcedores. Mas isso é coisa para ir. A torcida vai abraçar a causa? Mangueirão, cara. Isso eu acho que era para ir para o Mangueirão. Isso dá R$20, 20 mil pessoas, dá 400 mil. Não quebrava um galho pro Remo? Quebrava, derrubava a árvore. Paga uma folha do então, Remo, é uma conta assim, 20 mil torcedores, se você fizer uma divulgação razoável, o clube do Remo vai a R$20, a imprensa, 400 mil reais. O Remo não pode nem reclamar da imprensa, não, né? Não pode, de jeito nenhum, e nem da torcida. Né? E a torcida do sábado, Remo podia ver o time. E anunciaram uma feijoada dia 20 lá, para apresentar feijoada com churrasco. Eu não sou muito a favor, mas tudo bem. Mas de qualquer maneira vai ter lá no Boteco Azulino. Os jogadores vão estar lá, o torcedor que comprar quiser. Copo descartável, R$50 uma cartela, com direito à feijoada. Então, se é para ajudar, o que seja, o que for feito, se é para ajudar, o torcedor vai lá, vai comparecer com certeza. Vai ter banda de música, vai ter música, duas. Rui, qualquer tipo de ação que for feita, se for para ajudar, tem que valer a pena. Né? É uma pena que o Remo esteja nessa situação e o Pedro Minua é o grande alvo, porque ele é o presidente. Infelizmente, ele não aparece, não dá uma satisfação, ele não dá uma explicação. E marketing esportivo é um termo totalmente desconhecido lá pelos lados da sede social do Remo e do Baianão. Impressionante, né? Em pleno ano de 2015, não existe marketing esportivo no Lamentavelmente. Remo. E o torcedor é que padece, né, com toda essa situação. E o Águia, que está na Série C, mas em função dessa paralisação, está contratando, fez um bingo lá, rapaz, sorteou um carro, vendeu 700. Você já pensou? A R$1.000. R$700. R$700. 1.000 cartelas a R$700. Quase todas vendidas. 600 mil arrecadados. Aí a gente inevitavelmente lembra do Remo. Que torcida tem o Águia de Marabá? Não, mas teve atitude. Mas tem atitude, tem boa vontade, tem trabalho. Aí o comércio ajudou muito. E o Águia fez um jogo treino no sábado. E há também o seguinte, confiança na diretoria. O grande problema é você contribuir sabendo que a diretoria vai empregar direito. Exatamente. No caso do Remo, isso não existe. Se o Remo hoje, você vai entregar para quem? Aí a pergunta que não vira quer calar. Vira a página. Eu vou virar, mas eu vou virar para a tela aqui para a gente ver os gols contra o Murumuru. Foi a inauguração do estádio, né? Lá da Vila de Murumuru. Aqui os gols. Vamos acompanhar aqui. Deixa eu acompanhar aqui para a gente acompanhar.
Pênalti, o Murumuru saiu na frente, né? O Everton faz 1-0. Aí o estádio todo arrumadinho, telão ali atrás, a tela, né? O gramado bom. O PH falou do local, não tem arquibancada. Aí o Lauro César vai fazer o gol de empate. É estreante, olha aí. O Lauro César chegou no meio de semana lá em Marabá, atacante de velocidade aqui. E já começou. Na verdade, o técnico João Galvão usou um time alternativo, viu, Tomás? Não é o titular. Movimentou as reservas para dar ritmo também a quem não vem sendo muito atual. Magson é o segundo gol do Águia, tá aí, ó. Imagens da RBA TV lá de Marabá. Magson aproveitando uma bola na área. Apareceu ali pelo meio. Acabou completando. Batendo de primeira. E fazendo 2-1. O Lauro César, o estreante, mais uma vez, vai aparecer. A jogada aqui com o lateral. A jogada o da Elsa, esse lateral. É um pênalti, né? Bateu na mão ali. E o Lauro César. E segundo informações, Tomazão, lá vindas de Marabá, dos nossos colegas, principalmente do Paulo Henrique, essa semana, durante toda essa semana, o Águia deve apresentar aquele dito camisa 10, né? Um homem de nome, acostumado inclusive com Série B de Campeonato Brasileiro, e a diretoria do Águia está adotando esse expediente de só anunciar a contratação quando o jogador desembarca. Mas lá tem na que ser cidade. Agora de tem Marabá. munição. Claro, tem que Agora ser. tem munição com a receita Tem desse bala na carro, agulha. do carro que foi sorteado. Além do patrocínio do Bampará, né? Quer dizer, acumulando isso, porque contar com renda no estádio é difícil. A galera não abraça muita causa, né? Então, de qualquer forma, o que vale é a atitude. Mas é admirável a atitude ao João Salame, ao Ferreirinha, ao próprio Galvão, que é é um manager, né? O Galvão. Um baluarte, né? Como diria, né, Gerson? É um baluarte à frente do Águia, né? Com certeza. É isso aí. O João é símbolo disso tudo, né? O nosso abraço, a nossa saudação. Aliás, o Hinaldo, que é o diretor da RBA TV, a RBA TV teve uma participação muito grande nessa campanha lá, anunciando, ajudando. O Hinaldo, ele... Toda trabalhou a produção, no marketing aqui conosco, né? Então foi fundamental no marketing aí, aqui do grupo, né? Um profissional competentíssimo. E hoje ele é o grande gestor, né? A pessoa que administra lá, que comanda o grupo, né? A TV, a rádio, né? Acho que nós publicamos no diário. E ele sempre se envolve, procura envolver os veículos em campanhas como essa. Campanha realmente importante. E não é por falta de incentivo nossa aqui que o Remo precisaria tomar uma atitude para ter alguém, né? Até porque o Zé Lucas, que era do marketing, se afastou, tem uma outra pessoa. Quer dizer, muda muito, é muito mutante, né? Nunca se sabe, né? A gente não sabe quem é quem. O dia seguinte é sempre cheio de surpresa. É verdade. Você quer falar? Não, era sobre o Águia, o Monga, que fez um bom campeonato paraense lá com o Gavião, CRICATG. Ele fez uma artroscopia na última sexta-feira, está inapto aí por 30 dias e com isso a diretoria também deve contratar um outro atacante para ser aquela referência ali, o Águia que joga naquele esquema de 3-5-2, variando por 3-6-1, com o centroavante apenas que era justamente o Monga, mas ele deixando de dores em um dos joelhos, artroscopia. Chega a ser uma cirurgia, é um procedimento vai ali ficar dos um mês médicos parado. E vai ficar um mês parado. É isso aí. Bom, vamos para a reta final do Bola na Torre. Nós voltamos após o intervalo. Você vai ver de novo os gols do Paysandu na vitória contra o ABC e as nossas considerações finais. Já a gente volta. Atenção, você vai se surpreender. Leve sua receita na Big Ben e economize mais. Pesquise, compare. Big Ben. Medicamentos com preços que ninguém tem. Imperdível. TV e som, vem que é 10. LG em 10 vezes sem juros é na Yamada. Smart TV 3D LG LED 55 polegadas. Tela ultra definição. 10 de 579,90. LED LG 42 polegadas Full HD com design ultra fino. 10 de 223,90. Microsystem LG 2800 watts. X-Boom Pro 10 de 419,90. TV e som LG sem juros. Vem que é 10 na Yamada. Cerveja Tijuca, uma nova experiência. Aprecie com moderação.
Toma, Beth. Nada vai estragar o seu dia. Paulinho, Toby! Nada vai estragar o seu dia. Biscoitos Trigolino. Eu aprendi muito cedo que dedicação é uma forma de amor. E decidi dar novos passos em direção ao sonho que um dia foi do meu pai e hoje é meu. Dediquei meus dias a fazer mais e melhor. O tempo fez o seu trabalho. Mostrou que eu não... senão o do meu coração. Atenção, você vai se surpreender. Leve sua receita na Big Ben e economize mais. Pesquise, compare. Big Ben, medicamentos com preços que ninguém tem. Imperdível. Não perca tempo. Líder, você é líder do líder. No Laboratório Beneficente de Belém tem bem-estar. São 22 unidades por todo o Pará. Tem sempre uma perto de você. Para quem gosta de comodidade, tem o Lab Coleta. Você realiza seus exames sem sair de casa e ainda pode agendar pelo site. E tem também o Lab Vet, a qualidade do LBB para o seu pet. Saiba mais no nosso site www.lbb.com.br. Laboratório Beneficente de Belém. Alegria, bem-estar, responsabilidade. I Love Celular. I Love Celular. Big ofertas Big Ben. I Love Celular. I Love 12 vezes. Samsung Galaxy Grand Prime por 879 ou 12 de 73,25. Vem pra Big Ben, vem! Estamos de volta com o Bola na Torre, reta final. E para você que não pegou o início do programa, vamos para a tela LG aqui, acompanhar os gols do Paysandu na vitória contra o ABC. Primeiro com o Pikachu cobrando o escanteio, fazendo 1-0, né, para a alegria da nação bicolor. Meu amigo Beto Amaral, feliz da vida. Querido Antônio Carlos Trindade, Antônio Coceiro, meus amigos Joaquim Ramos, realmente o doutor César Neves, os bicolores, os verdadeiros bicolores aí, né, Joaquim Ramos, todos muito felizes com essa vitória. Agora o Ailon faz a jogada e deixa o cearense, hein? Só título de informação, viu, Tomás? Quarta assistência do Ailon na temporada e 5 gols marcados. E o Ailon agora está jogando numa posição que é a dele, não é de boi, que é aquele boi de piranha lá dentro, é um pouquinho mais saindo, saindo e fazendo muito a jogada pelos lados. E o cearense também concluindo, fazendo o que ele sabe fazer, que é gol, né, que é o importante. Hoje, meu querido Gerson Nogueira, ao Infante João, o kit Trigolino. Poxa, eu pensei que você ia falar pra mim, Tomás. Não, você apontou apontou o seu. assim. Eu apontei pra aí, mas porque você tá na minha reta, na direção. Saulo, obrigado pela presença. Valeu, Tomás. Obrigado pelo convite. Gerson. Não esquecendo... Ah, sim, rapaz, o registro do falecimento na sexta-feira do Mário Bocão, a gente acabou esquecendo aqui. E ao Zé Raimundo, que eu vou te contar um negócio. O Zé Raimundo é uma figura humana maravilhosa. Foi um dos caras que mais tentou, conseguiu... ajudar e a dar um pouco mais de sequência à vida do Mário Bocão, mas Deus não quis assim. O Mário Bocão, até o Saulo lembrou aqui, era titular do Paysandu na quebra do tabu ao lado do Alexandre, meio campo do Paysandu, jogou nos 3 grandes da capital. Teve um período mas muito forte na Tuna, né? Mas jogou. Infelizmente a vida acabou sendo... Foi traído pela vida. Me né? permita um abraço para Baião, que o Saulo Zari teve Deus o prazer virou de rei lá. conhecer. Baião que venceu o Sub-20, mesclado de Simbazinho. Apresentou grandes valores, inclusive um parente meu no meio Nogueira e Adriano, que chega a ser redundância, né? Porque eu joguei muito também. Então é o seguinte... tem DNA, né? E o domingo foi o domingo já da ressaca da grande festa de Santo Antônio, que terminou no dia 13, né? Com celebração. O Saulo participou lá e viu como foi. Rapaz, o Saulo não pode nem voltar lá, porque senão ele vai virar prefeito. Mas olha aqui. Deixa eu fazer um registro rapidinho só da missa de 7º dia do doutor Barroso. Pai do Adesso, né? pai do José Guiar Bego. Barroso. Pois é, que será hoje às 20 horas na Igreja da Trindade. Tá certo. Obrigado, Rui. Obrigado, Gerson. E o kit Trigolino hoje é do Infante João, que vai
se deliciar durante toda a semana. E agradecer a você a audiência. Quem que vem, estaremos de volta com o Bola na Torre aqui na RTV. Até lá, um abraço, uma ótima semana. Bola na Torre. Oferecimento Y Yamada. Completa sua vida. Draft. Pecado é escolher outra. Biscoitos Trigolino. Nada vai estragar o seu dia. Laboratório Amaral Costa. Uma história de carinho com você. E Big Ben. Medicamentos com preços que ninguém